Alisson, muito bem-vindo ao nosso escritório. Obrigado por participar aí do bate-papo. Nós separamos aqui algumas pautas aqui para tratar contigo, se aproveitar um pouquinho da tua experiência. Mas primeiro eu gostaria que tu te apresentasse e depois falar para a gente como que é a tua história, como que surgiu a rede de postos APC e os objetivos de vocês aí para o futuro. Obrigado pelo convite primeiro, né? Uma honra ser o primeiro aí. Acabei de descobrir que sou o primeiro entrevistado. A minha história, assim, primeiro, sou Adis, tá? Sou empresário. Tô hoje fazendo 7 anos, né, na carreira de empresário, justamente hoje. E a minha história ela começou como empresário meio por acaso, assim. Eu venho de uma família de empresários. E eu sempre tive pequenos negócios, mas eu sempre trabalhei como contador, que é a minha formação. Então, há 7 anos atrás, um amigo meu me fez uma ligação e me convidou para investir em posto de combustível. Eu sempre investi em coisas pequenas. Eu era investidor de uma pizzaria de um amigo meu, até uma locadora de videogames na época. E na época me convidaram para o posto e eu disse, cara, não, sem chance, entendeu? Esse negócio não é para mim, não tem como. Mas de curioso eu fui lá, dei uma entendida, olhei e disse, cara, legal, acho que vale a pena. E aí eu comecei como investidor mais. E daí depois de um ano eu acabei saindo do meu emprego como contador. Eu vi que toda a bagagem que eu já tinha de números, de gestão, dava para tocar aquele negócio. E a partir daí a gente começou a essa crescente aí que a gente está ainda. E quantos postos eram quando começaram? Era um posto muito endividado. Aham. Se a gente olhar hoje que a gente fatura, o que a gente tem, E hoje são quantos postos? hoje são 11. São 11. A gente tem alguns números que são legais, assim, eu me orgulho deles, que hoje a gente é a segunda maior rede de Porto Alegre, de combustível em volume. Então isso para nós é muito relevante, sim, pelo pouco tempo que a gente tem. E da onde a gente veio, assim, que, cara, foi um negócio que foi muito por acaso e não era pretensioso para ser onde está chegando. A gente ainda tem muito que conquistar. Mas acho que a gente já chegou em algum lugar, tem muito ainda para. E falando um pouquinho mais da tua trajetória, assim, desde o começo até hoje, assim, queria que tu elenca como que seriam as maiores dificuldades na vida do empresário, o que são os percalços que vocês passaram, o que são as dores, para a gente entender um pouquinho. Cara, pô, vou te falar assim, ó, do que eu vejo e que eu vejo de outros, assim. Como a gente começou com um negócio muito pequeno, eu falei, peguei um posto muito endividado e tal, a gente faturava na época um volume de 40 mil litros por mês, hoje a gente faz 2,5 milhões, então nem compara. Mas a gente veio muito pequeno, então tudo passa pela gente. A empresa é muito a gente, é um negócio pequeno. Quando começa a crescer, a querer crescer, tu tem que começar a estruturar. Só que tu tá no meio daquela avalanche do dia a dia e tu vai deixando algumas coisas percebidas, entendeu? Então, tu começa no meio do caminho, além de fazer toda a operação rodar, tu ainda tem que ir estruturando e organizando para se tornar uma empresa de fato. E nesses pontos, assim, que é o maior desafio, tu conseguir identificar qual é os problemas que te agregam valor, que te consomem dinheiro, e os problemas que são irrelevantes. Porque às vezes a gente se apega muito lá no dia a dia, na rotina, e acaba deixando algumas coisas de lado. Então, no caminho, tu vem, quando tu começa a identificar, não, peraí, vamos começar a estruturar, organizar, investir em coisas que talvez antes não eram necessárias. E nesse caminho de saber o que é relevante, o que não é relevante, apanhou muito, demorou muito para aprender isso, ou está aprendendo até hoje o que importa para a empresa, o que não importa? Cara, apanhei. Na real, a gente começa a ver que tem que se dedicar a alguns problemas quando a gente apanha deles, né? Enquanto a gente não tá sofrendo, fica na caixinha lá e a gente vai convivendo com ele. Mas a gente apanhou muito. Hoje eu acho que a gente já tem uma estrutura muito boa, assim, a gente já tem processos definidos, já tem uma gestão mais profissional, não é mais... Eu tenho um sócio, então não é mais eu e meu sócio tocamos tudo, a gente tem pessoas que tocam a operação, não precisa mais a gente dar a última palavra. Mas na época a gente começou a sofrer, principalmente quando começou a crescer assim, o número de funcionários, sofrer um pouco com a parte trabalhista, a parte de RH, coisas que no nosso conceito são muito simples, mas a gente não tinha legislação embaixo do braço, ou alguns detalhes assim para nós eram irrelevantes, hoje a gente vê que faz muita diferença. Então nessa parte, quando a gente começa a apanhar com isso, a gente para e não, peraí, nós temos que entender disso melhor e resolver. E nesse conceito de onde que tu começou lá pequenininho e hoje está grande,
Quantos funcionários tu tinha lá no início e quantos funcionários tu tem hoje? Lá no início nós éramos em 5 pessoas, era eu, meu sócio e 3 funcionários que, na verdade, eram mais amigos do que funcionários, porque a gente trabalhava da hora que abria o posto e o tráfego fechava, fim de semana, todo mundo junto. Hoje nós somos em torno de 150 funcionários, é uma diferença, assim, e que nem eu disse, na época, como a gente era tudo muito nós, era muito fácil de resolver as coisas, e era muito, né, negociações diretas. Hoje não, com uma estrutura grande assim, a gente tem que entender bem a legislação, as escalas, os descansos, hora extra, como funciona uma hora extra, por que que ela tem que ser de tal forma. Então, Até te pergunto, já entrando nessa questão, e, na sua opinião, em que a nossa assessoria te auxilia, né, no teu trabalho, na condução da tua empresa? muito, muito mesmo. Tanto que eu tô feliz de estar aqui pela parceria. Eu acho que a gente hoje é mais parceiro assim do que cliente e prestador de serviço. A gente vê de vocês, a gente tem de vocês muito esse apoio que a gente não conhece. Então, vamos lá, a parte trabalhista para nós, para nós não, no Brasil, né? Ela é complexa. Então, a gente tem muitas coisas que na minha família é de empresário, então esse negócio de trabalhar direto, virar meu de trabalhando é muito comum. Para nós isso é normal, só que a gente vê daí vai na parte da legislação, entender as regras, não é normal. Então, a gente desconhece muito disso. E, cara, essa parceria com vocês para organizar isso, organizar toda a parte das escalas, né? E teve algum gatilho, alguma coisa, alguma situação que fez com que tu procurasse, na época, a assessoria jurídica, ou foi uma coisa assim que tu já vinha maturando? E na época nós tivemos até, antes de chegar aqui com vocês, a gente teve alguns probleminhas que a gente resolvia muito com advogados conhecidos que estavam se formando e tal. E daí sim, quando a gente comprou um posto que tinha problemas lá de problemas financeiros e tal, aí veio a assessoria de vocês, né? E daí a gente começou por esse lado e acabou indo para a parte daí de fazer assim, um pacote completo para entender mais principalmente essa parte trabalhista. Então o gatilho mais foi esse. A gente fazia as coisas com os advogados conhecidos, aquela costume de brasileiro. E a gente começou a ver que, cara, como a gente estava deixando dinheiro na mesa, na operação, por fazer as coisas que a gente achava simples, assim, sem ter essa assessoria de qualidade, assim, de um respaldo, com fundamento e tal. Então, além do gatilho da gente ter comprado o custo, a gente via essa carência, assim, de melhorar esses... Sim, essa é uma pergunta que eu iria te fazer. Tu consegue identificar, então, essa diferença entre vai fazendo do jeito que dá, com hoje ter uma assessoria, ter para quem perguntar, tomar uma decisão pautada no entendimento, hoje tu consegue ver essa diferença? Ah, eu sempre enxerguei um pouco isso, tá? Eu vim de empresas grandes e tal, eu tinha um ofício de contador, só que, como eu disse, quando a gente era pequeno, a gente não tem como fazer tudo isso. A gente vai fazendo conforme. E muitas coisas, tem um problema, a gente vai lá e resolve direto e tal. Hoje não, hoje com tudo que se tem, pô, a gente precisa, tipo, agrega valor, entendeu? A parceria, assim, ela gera valor para nós por causa disso. A gente sabe que se tiver algum desentendimento, porque todo mundo pode reclamar das coisas e tal. Mas o que é justo e o que não é, se tiver um desentendimento, a gente sabe que tem alguém para nos defender, que conhece a nossa operação para saber os métodos que a gente tem, que não tem, que tá certo, que tem que melhorar. Então a gente fica mais tranquilo, assim, para operar e se focar em outras coisas. Alisson, deixa eu agradecer pelas palavras bonitas aí, que preferiu a nossa. Aproveitando esse gancho que você falou ali de questão de horas extras, de escala, eu gostaria de botar uma pauta polêmica e bem recente à mesa, aproveitando esse gancho. Eu queria antecipar, eu saber qual é a minha pergunta, né? Essa semana você falou muito sobre o fim da escala 6 por 1. Como é que você enxerga isso dentro do teu negócio? Como é que você enxerga isso na eventual aprovação do fim da escala 6 por 1 no teu negócio? Como é que vocês teriam que se adaptar? Qual é o impacto que isso poderia gerar na sua empresa? O primeiro impacto, assim, quando a gente escuta isso, é um desespero, né? Porque o comércio, o varejo ali, o atendimento diário, a gente demanda muita mão de obra. Serviços, isso tudo demanda muita mão de obra. A gente trabalha de domingo a domingo.
24 horas alguns postos. Então, quando tu vai ter que mudar a tua mão de obra, mudar toda a tua escala, todo o teu... Dá um medo, assim, tu fica, né, o que eu vou fazer? Daí, tu começa a pensar, analisar e tal, daí tu começa a ler um pouco sobre o assunto, começa a questionar a doutora Bárbara lá sobre o que é isso. E daí tu começa a ponderar. Eu, realmente, eu não tenho uma opinião muito formada, mas não vejo com bons olhos, assim, eu entendo toda a questão de mão de obra, de descanso, de tudo, só que a gente não vive numa economia onde as coisas são tudo tranquilo e fácil. Então, como é que essas pessoas vão trabalhar menos, receber menos? E eu acho que a gente está indo muito para informalidade. A gente vai abrir essa porta de novo e talvez vai bagunçar um pouco as coisas. Então, não dá ainda para ler assim como que vai ficar, mas dá medo. Para conhecimento, nós aqui da LT Advogados, nós temos a nossa opinião sobre o assunto também. Somos totalmente contrários. Acho que o Brasil é um país muito pobre. Acho que esse tipo de jornada não se aplicaria aqui no Brasil. Também creio que o Congresso Nacional não aprova, né, essa medida. Acho que eles não teriam a maioria, né? E totalmente inviável, nossa opinião, né? Acho que é um assunto polêmico, né? É bastante polêmico, né? Mas a gente entende que não cabe. Pois é, No Brasil não tem espaço para isso. Concordo plenamente. Assim, eu acho que são medidas populistas que eu estava falando para a doutora Bárbara. Acho que o pessoal tenta, não, isso aqui vai ser bonito eu falar e colocar lá. Mas pensa no todo. Pensa assim, ó, a minha empresa, a gente precisa de lucro, a gente vive de lucro. Não é uma filantropia, não é nada assim que a gente está fazendo, mas a gente vive de lucro. Se eu vou ter que botar muito mais mão de obra, porque não é um pouco mais de mão de obra, é dobrar a minha mão de obra. Eu vou ter que dobrar o preço do meu produto. Então, eu trabalho Só em cadeia. eu trabalho com combustível. O frete dos alimentos vai ficar mais caro. A pessoa para passear, que vai ter mais tempo em casa para passear, ela vai gastar mais com combustível. A conta não fecha, entendeu? Então, eu acho que é muito mais populismo do que assertivo. Acho que não é algo pensado também. Eu sou totalmente contra, mas a gente tem que se preparar para o que vai vir, estudar tudo e ficar apoiando. E para o futuro, Alisson, o que vocês pensam, a empresa pensa para o futuro? Qual é o objetivo que vocês já têm traçado aí dos próximos anos? A gente, apesar de ser uma empresa jovem, assim, estava falando que hoje estou fazendo 7 anos isso, a gente começou a crescer mesmo faz 3 anos. Porque a gente pegou pandemia, pegou tudo, e a gente começou a crescer fazendo 3 anos. Então a gente tem um salto muito grande, sim, mas a gente sabe onde quer chegar, a gente é direcionado. A nossa visão hoje dentro desse ramo de combustível é fazer a empresa cada vez mais ser algo de movimento. As pessoas, movimentação de pessoas, não só combustível ou gasolina. Então, hoje nós temos energia limpa, nós temos o etanol, que vem aí como uma fonte renovável, muito ambas. Então, a gente tem um projeto, se engano, na empresa, de se tornar referência nesse segmento, dentro do nosso estado aqui. Depois, para outros estados, aí futuramente a gente repensa nossos planos. Mas a gente tem um planejamento de em 8, 10 anos ser referência nisso, com essa visão de mobilidade, das pessoas se movimentando, não só combustível, gasolina e tal, mas mobilidade, energia. Até falando a questão de energia, até acho que é uma curiosidade, não só minha, mas eu acho que é de todo mundo, né? Como é que uma empresa de postos, de uma rede de postos de combustíveis, ela observa o mercado no que tem esses veículos elétricos agora aportando aí, né, no nosso país? Aí. Qual é o pensamento de vocês, né, e a preparação de vocês quanto a essa questão de futuro? É uma realidade, tá? É uma tendência mundial, o elétrico, mas ele não é muito viável, principalmente em países subdesenvolvidos, que não é o nosso caso, terceiro mundo, porque se torna muito caro. Hoje, se tu olhar o veículo elétrico no Brasil, é um bem de consumo de luxo, não é algo popular. E a infraestrutura para isso é muito grande. Ter essa energia disponível, a gente tem crises hídricas que a gente tem apagões ainda. Teve há poucos anos atrás, não faz muito. Então, como é que a gente gera toda essa energia? Mas nós, assim, como combustível, por isso que eu disse, a gente tem essa visão de mobilidade, não só combustível. A gente vê que tem essas tendências de energias limpas, de elétrico, o etanol. Então, a gente se prepara para isso, para entender o que o consumidor vai buscar, para a gente poder atender esse público, entendeu?
Mas ainda no Brasil vai ser muito difícil. Mas em alguns postos de vocês já estão implantando a questão lá para uma pessoa que tem um carro elétrico poder, entre aspas, lá, abastecer o seu Ele, né? Se nem às vezes seria. A gente já tem 2 postos que já estão com o projeto feito, aprovado e já está em desenvolvimento. Tem um tempo demorado assim, até fazer tudo, a questão de infraestrutura, mas nós já temos 2 postos que são em Porto Alegre, que já vai ter o recharge lá para uma parceria que a gente tem com a Shell, né, com a Raizen, que trabalha muito com energia limpa. Então a gente já tem 2 negócios que estão visando isso para a gente começar a atender esse público e entender qual é a demanda deles, né? Até porque é algo novo, é algo que gera uma estranheza assim. Qual é o custo de investimento para um posto de combustível implantar lá a infraestrutura para poder carregar assim, os veículos elétricos? Hoje em torno de 550 mil reais para um carregador. Então, por isso que eu disse, não é algo tão fácil que vai se desenvolver no Brasil, tão simples. A gente pega hoje uma bomba de combustível, custa em torno de 60 mil reais. Um carregador elétrico custa 500. Nossa. E daí uma bomba tu atende centenas de carros por dia. O carregador elétrico vai atender 30 carros no dia, porque ele demora 20 minutos, meia hora. Então essa conta ela é difícil, assim, principalmente, como eu falei, um país subdesenvolvido. Mas, cara, a gente está atento às tendências, né? A nossa empresa, ela se tornou uma empresa de algum tempo e a gente tem essa visão de faz parte hoje do mercado, a gente vai ter que atender até para conhecer, né? E ainda falando de futuro, tem um número na cabeça de aonde vocês querem chegar, qual número de postos, número de funcionários, não precisa nem nos abrir, mas tem esse número lá fixado com onde vocês querem chegar? Não, cara, eu tinha um CEO na empresa que trabalhava, o Lair, e ele sempre dizia assim, ele tinha muito aquele livro do Paulo Leman, que era O Sonho Grande. Ele fazia nós todos ler o livro, assim, até isso aí dava um processo trabalhista, que ele nos obrigava a ler o livro. Assim. Mas eu li bastante esse livro, gostei, e, cara, tipo assim, ó, tu mira no infinito. Onde tu acertar, tu chegou já em algum lugar. Então, tu não tem um número definido, assim. Eu falei, a gente quer ser referência. Daqui a pouco, para ser referência, não precisa ser o maior em número de postos, mas em qualidade, entendeu? Então, a gente quer isso, a gente quer ser referência. Se tiver que ser 100 postos, 200, 300, eu não sei, não temos medo disso, a gente quer crescer. E quanto a essa questão de referência, vocês têm uma limitação territorial ou pretendem focar mais em Rio do Sul do Brasil e pretende expandir para o Brasil depois? A gente pensa, eu falei antes ali que hoje o nosso foco é Rio Grande do Sul, porque a gente tem um planejamento. Mas depois se a gente tiver uma base forte aqui que nos sustente, sim, eu acho que outros estados são bem plausíveis, assim, são bem palpáveis de a gente chegar. Não é fácil, ainda mais operações longe, com muitos funcionários, com problemas, com tudo. Mas acho que a gente tá fazendo o dever de casa, assim, de estruturar, de ter parceiros qualificados para a gente poder chegar nesse nível. Alisson, eu vi que tu falou muito sobre a questão de funcionários, né? Sobre ter funcionários. Então, tu saiu de 5 para hoje ter 150 funcionários. E tu refere muito aí na tua fala sobre essa questão de expansão e sobre ter funcionários, precisar de funcionários. Consegue nos explicar quando que começou a surgir essa tua preocupação com o funcionário, com o trabalho dele ou como cumprir as regras? Quando que surgiu essa tua preocupação? Foi nesse boom, assim, de crescimento. Como eu disse, a gente tinha muito esse tete-a-tete, assim, funcionário. Eu trabalhava nas bombas de combustível junto com os 3 funcionários, que eu falei, eram mais amigos do que funcionários. Então, a gente estava muito junto. Quando a gente viu que não tinha mais braço para estar junto, que, hoje são 11 postos com lugares diferentes. A gente tem posto a 400 quilômetros de distância aqui da nossa sede. Não tem como estar lá todo dia resolvendo problemas com funcionários. Então, foi nesse momento que a gente viu assim que, não, peraí, a gente tem que organizar essa casinha assim. Ou a gente entende do que precisa e organiza, ou a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, quando a gente quis se tornar gente grande, que a gente eu não considero a gente ser gente grande, mas a gente vai se tornar ainda. Quando a gente entendeu que a gente queria ser gente grande, a gente entendeu, cara, então nós temos que se organizar para esse negócio dar certo. Então, nesse momento, assim, na época nós tínhamos 4 para 5 postos, que daí o negócio começou chegava nos postos, o pessoal já começava a ter medo de seu Alisson, imagina eu, seu Alisson. E o pessoal não falava comigo antes, só tinha um problema até, sei lá, de uniforme, que rasgou, desbotou, e eles me diziam, precisa de uma camiseta. Eu comecei a chegar aos lugares, as pessoas têm vergonha de falar comigo, então a gente começou a entender, cara, o negócio está mudando, a gente precisa organizar, precisa estruturar.
E tu entende que essa organização te auxiliou no crescimento e tu consegue ver que é mais fácil crescer organizado? Não é fácil organizar. Tanto que a gente ainda não é 100% organizado, a gente já está 90 e 99. Mas sim, com certeza, sem essa organização a gente continuaria crescendo. Acho que a gente não ia ter essa segurança de dizer assim, ó, cara, eu quero me fim daqui, entendeu? Imaginei, eu ia enlouquecer. Falando em organização e planejamento de futuro, como é que enxerga a questão das questões tributárias, reforma tributária? Como é que vai ficar para o teu ramo essa questão? Você conseguiu já olhar? Não, a gente está atento. É um assunto também, o assunto da escala 6x1, ele é muito recente, agora uma semana que começou a tomar esse foco e tal, a gente já discute muito. Mas o tributário ele já vem há algum tempo, a gente já está bem focado nisso. A questão do combustível em si, ele é tributado lá na refinaria, então não tem muito o que mudar. Agora a gente se preocupa muito com os produtos. Produtos de loja, de troca de óleos, serviços também, muda algumas coisas. Então a gente está entendendo essas mudanças e ver o que acontece, porque hoje o nosso custo está aumentando por causa dos tributos. E a gente ainda não conseguiu repassar isso para o público. Só que a hora que a gente repassar é aquela história, o ciclo 1, a história é mais cara, e o consumo é menor. Então a gente está atento para tentar achar algumas soluções ou ver o que fazer, assim, que é viável para resolver isso. Mas é um assunto que está bem em pauta e bem crítico hoje, assim, a questão tributária. Não se tem ainda, eu pelo menos vejo, não se tem uma definição tão clara se vai realmente ser tudo ou estão indo por partes, é bem complexo. Daí tem a questão do Estado, a questão da federação. Alisson, antes de nós encerrar o nosso bate-papo, qual é um conselho que você daria para um empresário que está começando seu negócio agora? Como vocês começaram lá no início? Vários. Cara, eu não sou tão velho assim, tá? Eu não tô há tantos anos no negócio. Mas eu acho que algumas coisas que a gente, se tivesse feito antes, talvez a gente poderia estar melhor, é a questão de planejamento. A gente sai muito fazendo, eu fazer trabalho nas bombas e tal, a gente sai muito fazendo e não planeja. Então, se quer chegar em algum lugar, quer crescer, o planejamento é muito mais fundamental do que o esforço. Porque às vezes tem bem esforço e o negócio não dá certo, tu olha que tu está deixando recursos no jogo. Quando tu planeja todo o negócio para aí sim começar a crescer, tu já saber onde é que tu vai encaixar cada caixinha do negócio, se torna muito mais fácil. E volto a dizer, não é só porque hoje eu estou aqui na frente de vocês, mas parcerias assim que nem a de vocês faz isso acontecer, porque a minha expertise não é trabalhista, não é jurídica. A gente, todo mundo no Brasil é um pouco advogado, né? Todo mundo é um pouco juiz, mas não é a minha expertise. Então, eu tenho que ter pessoas que sabem disso. A gente tem também uma parceria muito boa com nossos contadores. Eu sou contador, então eu sou um pouco chato com isso. Mas a gente tem uma assessoria muito boa. Então, eles sabem o que estão fazendo. O problema é quando a gente quer economizar ou quer fazer algo, a gente não vai crescer por causa disso. Então, o meu conselho é isso. Cara, organiza, planeja, entende onde tu quer chegar. Tem pessoas que querem chegar no infinito, tem pessoas que não querem, não tem mal nenhum, entendeu? Cada um tem que saber o que planeja para si. Mas planeja, organiza, discute, conversa, para depois sai chutando. Alisson, queria muito agradecer a tua presença aqui. Foi uma conversa muito produtiva e eu quero fazer uma ponderação que tu falaste ali, que tu não te considera gente grande ainda, mas tu é sim gente grande. Tem que ter orgulho da tua história e todo esse crescimento, lá do pequenininho, 5 funcionários a 150, é gente grande, tá? E ao longo desses anos que a gente trabalha contigo, nós também consideramos, do fundo do nosso coração, um parceiro nosso, e a gente vê a evolução tua, da tua empresa, dos teus funcionários, de uma forma sólida. E a gente, né, agradece muito a nossa parceria e agradece muito por tu estar aqui hoje conosco.